política e o canal aqui no YouTube. É possível trazer a política para a divulgação do espiritismo? Eu não faço isso. Eu vou falar para vocês por quê. Fala, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral. Muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Ponto Espírita. Hoje nós vamos falar de um assunto que se torna um pouco polêmico e vou convidar vocês então a irem comigo para o trabalho. Agora são 6h16 da manhã. Pessoal, olha só, hoje eu tô gravando esse vídeo numa quinta-feira. Acho que esse vídeo vai ao ar, vai demorar um pouquinho ainda, mas tô gravando esse vídeo aqui numa quinta-feira. Ontem, quarta-feira, nós tivemos live no canal, né? Como vocês sabem, toda quarta-feira, 9 horas da noite, a gente tem live lá no canal Espírita, não é aqui, né? Quem não conhece o canal Espírita é o nosso canal principal. E já no final da live, né, uma pessoa, ela foi fazer uma pergunta. Ela falou assim, é sobre YouTube Confiança. Aí ela citou o Rodox e o canal novo do Rodox. Como será que chama o canal novo dele? Eu esqueci. Narra Poder. O nosso querido amigo Rodox, ele tem um canal no YouTube. O nome do canal é Narra Poder, onde ele fala sobre política, né? E o Rodox se posicionou como uma pessoa de direita, então ele fala nesse canal dele de política pela perspectiva de direita. Então, a pessoa que foi comentar lá, eu não entendi muito bem a pergunta, e no final ela falou assim, e acho uma coisa assim, e eu hoje descobri que o canal Espírita, e não terminou o comentário dela. Eu deduzi, porque eu não entendi a pergunta, né, e o comentário sobre o canal Espírita não veio inteiro. Então, eu deduzi que ela estava brava com o Rodox por ele ter se posicionado como uma pessoa de direita e que ela teria, né, descoberto ontem que o canal Espírita é um canal de direita, né? Mas ela, é isso que ela ia dizer, ela não descobriu nada que o canal Espírita é de direita. Eu nunca falei sobre política no canal. Mas o que acontece? Primeiro, vamos lá, sobre o Rodox. Eu acho que o Rodox, ele tem todo o direito, né, de ter o canal que ele quiser na internet. E se ele quer ter um canal sobre política, ok, legal. Ele se posicionou como uma pessoa de direita, ok, legal. Como seria também se ele tivesse posicionado como uma pessoa de esquerda, ok, legal. Eu acho que se a gente vive numa democracia, a gente tem que valorizar essa democracia. Tem muita gente que pensa assim, temos que defender a democracia, para que você tenha o direito de pensar como eu penso. Aí não é democracia, né? Então, assim, a questão de confiança, nossa, será que eu vou confiar no trabalho espiritual que o Rodox faz, já que ele é uma pessoa de direita? O que tem a ver uma coisa com a outra? É isso que não entra na minha cabeça. O que tem que ver uma coisa com a outra, né? Então não importa se o Rodox é de direita ou de esquerda, isso não tem nada a ver com o trabalho espiritual que ele desenvolve, que é bacana demais. Então esse é o meu ponto de vista, né? Agora, quando ela falou lá, eu descobri que o canal Espírita, por que eu tô mencionando isso pra vocês? Porque uma vez, eu não sei se foi o ano passado, eu sinceramente não vou saber, não vou lembrar. Eu sei que eu tava respondendo alguns comentários lá no canal Espírita, né? Hoje é muito difícil eu conseguir, né, responder comentários lá, são muitos, né? Essa vida da gente muito corrida. Mas às vezes eu ainda pego lá para responder. E aí, pessoal, o que acontece? Eu tava respondendo lá, até que eu li um comentário de um rapaz, e eu até pensei em procurar esse comentário para colocar aqui para vocês, mas eu nem sei mais aonde que tá, nem lembro que vídeo que foi. Mas ele falou assim:
Hoje eu vi em um outro canal, ele não colocou o nome do canal, então não sei qual canal que é também. Ele falou assim: hoje eu vi em um outro canal que o canal espírita é um canal de direita e que você, né, no caso eu, que você é um fascista, é um extremista de direita fascista, porque esse canal mostrou uma psicografia que você leu aqui, que você diz que é do Enéas, onde ele cita o Jair Bolsonaro. Aí eu parei e pensei, caramba, mas então quer dizer que teve canal aí sobre espiritismo falando que eu sou um fascista de direita por conta de uma psicografia, né? Mas veja o que é interessante. Tem uma psicografia aqui no canal que é de uma entrevista do espírito de Humberto de Campos com o espírito de Judas Iscariotes, e foi um vídeo que deu muitas visualizações. Em determinado momento, Judas diz que as ideias de Jesus eram ideias socialistas. Eu peguei e pensei, por que esse canal então não me acusou de ser de esquerda? Já que eu trouxe uma psicografia onde o espírito diz que as ideias de Jesus eram socialistas, mas me acusa de ser fascista porque eu trouxe uma psicografia onde o espírito fala de Bolsonaro. Eu não posso mudar o que o espírito fala, e eu não vou mudar só para agradar isso ou aquilo, né? Eu não tenho autorização para mudar aquilo que o espírito fala em uma psicografia. Mas aí eu fiquei pensando, veja, tem alguns canais, que não gostam do trabalho que o canal espírita faz, não concordam. Por quê? Porque esses canais são canais, pessoal, que os donos desses canais são aquelas pessoas que acham que só é espiritismo aquilo que está em Allan Kardec, só. Eles encerram o espiritismo nele mesmo lá no século XIX, né? Então, eles não consideram todo esse complemento à grandiosa obra de Kardec como espiritismo. E eu considero, como a maioria dos espíritas, né? Considero o trabalho do Chico, do Divaldo, de tantos outros médiuns, tantos outros mentores espirituais, né? Tudo isso complementando a obra de Allan Kardec. Mas tem algumas pessoas que não pensam assim, e para elas só é espiritismo aquilo que está em Allan Kardec. Só que ao invés delas passarem para vocês, passarem para as pessoas Allan Kardec de uma maneira direta, eles só conseguem fazer isso questionando o trabalho de quem considera Chico, Divaldo também, né? E então veja, eu acredito, e há também um ou outro canal que considera Chico e Divaldo, que também não gosta do canal espírita. O canal espírita cresceu, se tornou relevante, né? E hoje nós somos o segundo maior canal sobre espiritismo no mundo, né? Em número de inscritos e visualizações, e algumas pessoas não gostam desse fato. Não é só com o canal espírita, poderia ser com qualquer outro. Então, mas eu acredito que tenha vindo de algum canal, não sei, desses que acredita que só é espiritismo aquilo que está em Allan Kardec, e a pessoa deve ser de esquerda, né? Porque para ela ser de direita é algo pejorativo. Então, como ela não gosta do trabalho que é feito no canal espírita, o que ela fez? Taxou o canal espírita como um canal de direita, me taxou como uma pessoa de direita, porque para ela isso é pejorativo. E aí ela começou então a dizer isso lá, né? Mas eu não sei, né? Eu não sei que canal que é. Isso é uma conjectura que eu estou fazendo aqui, né? Como a pessoa acha que ser de direita é algo pejorativo, não gosta do que a gente faz aqui no canal espírita, então me taxou sendo uma pessoa de direita. Agora, independente do meu posicionamento político ou não, se eu sou de direita ou de esquerda, se eu voto em Jair Bolsonaro ou em Lula, ou se eu não voto em nenhum dos dois, se eu não sou nem de direita nem de esquerda, o que eu quero deixar claro para vocês: eu não trago política para a divulgação do espiritismo. Eu tenho meu lado político, né? Eu acho que é importante a gente ter nosso lado político. Não acho que essa questão de política não se discute, eu não penso assim. Eu acho que tem que ser discutido, lógico que não com briga, não com essa questão da polarização, mas é importante porque a política ela rege a nossa vida material aqui, né? Então é importantíssimo, e as pessoas honestas têm que
se interessarem por política. Não estou falando que tem que se candidatar, mas tem que se interessar por política, porque senão aquelas pessoas que ainda caminham no mal vão tomar conta. Então eu acho importante a gente ter o nosso posicionamento político. Mas, né, em relação a isso, eu tenho algumas considerações a fazer. Primeiro, não é porque eu tenho um posicionamento político que eu traga isso para a divulgação do espiritismo. Eu não trago, pessoal. Eu não trago. Tem 2 lugares que eu não levo meu posicionamento político. Para o nosso trabalho aqui de divulgação do espiritismo. 2, para a sala de aula. Não sou professor doutrinador, graças a Deus. Eu não levo. Lá na sala de aula, eu não levo pelo seguinte: eu não posso fazer isso com o filho dos outros. Não posso doutrinar porque eu acho certo ou errado. Eu vou doutrinar o filho de alguém, porque eu não quero que façam isso com meu filho, que nenhum colega professor faça isso com meu filho. Então eu não vou fazer isso com o filho dos outros, né? Esse é o primeiro ponto. Agora, aqui pro canal, né, seja aqui ou seja no canal espírita, a gente sempre pega o canal espírita como referência, porque é o nosso canal principal, o nosso maior canal. Eu não levo política para lá porque eu acho que seria uma covardia muito grande eu fazer isso agora. Por quê? Porque, veja, vocês chegaram até o canal, né? Nós estamos no Ponto Espírita, mas muitos de vocês estão lá no canal espírita. Vamos pegar como base então lá o canal espírita. Vocês chegaram ao canal espírita por conta do espiritismo. Não é por conta de política, é por conta do espiritismo. Então imagine se agora eu começo a fazer política no canal, mas mesmo de uma maneira velada. Vamos supor que eu me posicione como de direita. Eu começo a falar de espiritismo, mas sempre levando o assunto para a política de direita, sempre, como que eu posso dizer, sempre enaltecendo, por exemplo, o trabalho no espiritismo de pessoas que se posicionaram como de direita, tentando denegrir as pessoas no espiritismo que se posicionaram como de esquerda, colocando elementos gráficos, né, no nosso cenário que possam remeter à direita. Eu acho isso e poderia ser de esquerda também, se eu tivesse me posicionado como de esquerda e fazer o mesmo, só que de esquerda. Eu acho isso uma covardia muito grande com vocês. É uma covardia muito grande. Porque eu penso assim, se eu fizer isso, eu me aproveitei do espiritismo para trazer vocês para o canal, para agora eu ficar aqui falando de política, mesmo que nas entrelinhas. Principalmente ficar acusando um canal ou outro que eu não gosto do trabalho de ser de um lado contrário político meu e de forma pejorativa. Eu acho isso uma covardia. E eu nunca vou fazer isso. Aí eu me posiciono como uma pessoa de direita, o canal é um canal de direita, né? E vocês que são de esquerda, que me acompanham não é por conta de política, é por conta do espiritismo. Como que vocês vão ficar? Ou se eu me posiciono como uma pessoa de esquerda, e vocês que são de direita, que chegaram aqui para me acompanhar pelo espiritismo, como vocês vão ficar? Vocês entendem como que para mim isso é uma covardia muito grande? Eu nunca vou fazer isso, por mais que possa ter um canal que faça, né? Porque esse rapaz que eu comentei no início aqui do vídeo chegou no canal espírita comentando isso, que viu em outro canal que eu sou um fascista, não sei o que. Eu não faço isso e eu nunca vou fazer, porque isso para mim é uma covardia. Se eu quiser falar sobre política, eu vou fazer exatamente como o Rodox fez, vou criar um canal de política. Eu já falei isso aqui no canal. O dia que eu quiser falar de política, não vai ser no canal espírita. Eu não vou falar mesmo que de maneira implícita, né? Não vou falar de uma maneira explícita. Não vou fazer isso aqui no canal.
Se eu quiser falar de política, eu faço um canal, não é? Vocês não concordam comigo? Eu tenho um canal que chama Professor Luiz Fernando Amaral. Deve ter uns 6 mil inscritos, não tem vídeo nenhum. Quero colocar vídeo lá, mas não é vídeo sobre política, que eu não vou falar sobre política. Mas se eu quiser falar de política, eu uso esse canal, então tá ali, ó, prontinho, só esperando os vídeos. É que eu não tenho tempo, né? Eu queria falar de outras coisas também aqui no YouTube, eu não tenho tempo. Então eu acho uma covardia quem faz esse tipo de coisa, né? Monta um canal aqui no YouTube, atrai as pessoas para esse canal com o espiritismo e depois vai fazer política. Não vai fazer diretamente, porque não tem coragem de fazer diretamente, porque sabe que se eu me posicionar de um lado, as pessoas do outro lado não vão vir mais pro canal, né? Vou perder inscrito, vou perder visualização. Então não tenho coragem, vou fazer isso de uma maneira velada, sabe? Vou colocar umas coisinhas aqui no meu cenário, vou começar a denegrir quem eu acho que é que é de outro lado político, não é o mesmo meu, esse tipo de coisa. Eu nunca vou fazer isso. E não é porque eu tenho medo das pessoas não virem mais pro canal, eu perder visualização, não é por isso. É porque o meu papel aqui no YouTube é falar sobre espiritismo. É falar sobre espiritismo. Eu não vou cometer essa covardia com ninguém de me posicionar politicamente no canal, de localizar o canal dentro de um lado político. Não vou fazer isso, seja de maneira velada ou seja abertamente. Aqui no canal Espírita eu não quero nem saber se você é de direita, de esquerda, de centro, se não é nada. O que importa pra mim é o espiritismo, divulgar o espiritismo. E outra coisa, como assim a política agora é uma régua pra gente medir caráter dos outros, pra gente medir confiança que a gente tem que ter nos outros? Se eu tenho um lado político, mas a pessoa é de outro lado político, ela não tem que ter minha confiança? Ela já não serve mais? Se ela faz um trabalho espiritual aqui, mas ela se posiciona de um lado político, então esse trabalho espiritual dela não serve mais? Que negócio é esse? Que falta de humildade é essa? Que arrogância toda é essa? De achar que todo mundo tem que pensar como eu sou certo, eu tô no lado político certo, então todo mundo tem que pensar igual eu. Não, que democracia que é essa? De maneira nenhuma. Onde está a humildade aí? Então, primeiro, assim, pra mim, né, eu não acho que a gente tem condições de portar qualquer tipo de régua que seja pra gente medir caráter de outra pessoa. Todos nós estamos no mesmo planeta de provas e expiações, local destinado a espíritos necessitados de evolução, ponto. Então eu não tenho condições de ficar medindo caráter de ninguém, muito menos por conta de lado político da pessoa. Pra mim é assim. Eu tenho grandes amigos de direita, tenho grandes amigos de esquerda. Na minha família tem pessoas de direita, tem pessoas de esquerda, e aí? Então alguns da minha família eu confio, outros não. Tenho o meu lado político? Tenho. Fora do canal, fora do YouTube, fora da escola, fora da sala de aula. Pra mim é assim que as coisas funcionam. Então você é bem-vindo aqui no canal, sendo do lado político que for, até porque eu não me importo com o seu lado político. O que eu quero é que a gente esteja juntos aqui sempre, pra gente fortalecer essa nossa comunidade Canal Espírita e para que a gente possa divulgar juntos o espiritismo para todo mundo, as verdades espirituais, porque é isso que a espiritualidade espera de nós nesse período tão importante da nossa história, que é o final da transição planetária. Então nós precisamos divulgar as verdades dos espíritos para todo mundo, tá certo, meus amigos? E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui
no final desse vídeo, no Ponto Espírita. Você que veio comigo de carona até aqui. E não se esqueça aí de deixar um joinha, de comentar, de compartilhar esse vídeo nos seus contatos. Confere aí também se a opção toda está marcada no sininho das notificações, tá bom? Quem não conhece o canal Espírita, é só procurar aqui no YouTube Canal Espírita que você acha facinho o nosso canal principal. Um fraterno abraço a todos e que assim seja!